contribuições, gostei muito das falas, me emocionei com a fala da professora Adelaide, que eu acho que é isso, né? É uma formação que é tão substantiva na nossa vida que quando a gente vai falar, a gente se emociona, assim. Aprendi muito com o que a senhora trouxe, com o que você trouxe sobre essa produção que não circula, que nós não conhecemos aqui, que vocês estão publicando lá. Professor Marco, adorei a tua fala sobre a questão da hegemonia em Gramsci. E aí, assim, não é uma pergunta, mas um comentário, como que ele, em Costumes em Comum, que é obra que circula mais entre nós, né? As peculiaridades dos ingleses também, mas em Costumes em Comum, a partir dessa visão que ele relê de hegemonia, ele discute paternalismo, né, na Inglaterra, e como que essa discussão que ele faz tem uma ressonância aqui na nossa historiografia nacional em relação à história social da escravidão e à história social do trabalho. Então, se você puder fazer algum comentário em relação a essa abordagem, que eu vejo pouco discutida, né? A hegemonia e o paternalismo. E, professora Adelaide, uma curiosidade de quem milita em faculdade de educação e não em curso de história, né? Como é que é a leitura do Thompson na graduação em história nos dias atuais? É isso. Obrigada, muito obrigada pela mesa. Vai dar uma emenda aqui também? Oi, pessoal. Primeiro, agradecer a mesa pelas intervenções que, de fato, abriram muito bem esse nosso seminário, né? Eu queria dirigir uma questão para o Marco e outra para a Adelaide. O Marco, o seguinte, do ponto de vista da discussão de estratégia política, Thompson tem alguns textos, a Adelaide mencionou a edição do Alejandro Estrella, né, daqueles textos políticos dos anos 50, 60, em que me parece que ali há também uma referência, ainda que indireta, à influência de Gramsci, né? Aqui no Brasil, o grande tradutor e difusor da obra de Gramsci foi Carlos Nelson Coutinho. E eu acho que há algo muito semelhante entre o que os dois dizem. É uma leitura de Gramsci, não é a leitura, mas em termos de estratégia política, né? Porque Thompson, em alguns daqueles textos, ele menciona que a estratégia política vislumbrada pela primeira geração da nova esquerda era a ideia da defesa das reformas como tática, tendo o horizonte da revolução como o horizonte estratégico. Carlos Nelson Coutinho, por um outro caminho, chamava isso de reformismo revolucionário. Então, a questão, o comentário que eu queria ouvir um pouco de você, se não há também em Thompson, ao ler Gramsci, uma preocupação que é a preocupação de como construir a estratégia para a revolução socialista na sociedade de capitalismo avançado, né, em que a questão da hegemonia se coloca de uma forma própria, que o Estado tem uma configuração própria, etc. etc. Né? Será que também não tem esse ponto de contato entre eles? E para Adelaide, e lembro, já que eu citei o Carlos Nelson Coutinho, que um dos orgulhos que eu tenho é que ele foi o editor do meu livro sobre Thompson. Ele ainda era editor do editor da FRJ, foi com ele que eu assinei o contrato e tal, foi foi o último livro publicado naquela coleção sobre marxismo que ele colocou, e faço questão de fazer essa lembrança porque foi importante não só intelectual, como todo mundo conhece, militante e tal, mas foi importantíssimo editor de obras marxistas no período em que ele ficou à frente da editora da FRJ. E olhando para a Adelaide, eu me lembrei disso. Mas a questão que eu queria fazer, Adelaide, é mais para lhe pedir um comentário. Você mencionou aqui o texto da Janaína sobre as leituras de Henry Thompson no MST, mas você é uma professora formadora que trabalha com o movimento há muito tempo. Eu queria ouvir um pouco de você sobre qual era a sensação que você tem da repercussão da obra de Thompson junto aos militantes, às militantes do movimento.
central. Obrigada. Beleza, agora essa é a minha vez. Se alguém tiver mais alguma questão, gente, talvez ainda caiba mais uma outra rodada, tá? A gente vai fechar nessas 3 agora. Primeiro para o Marco, instigado até pela reflexão que Igor trouxe sobre essa seletividade dos trabalhos do Thompson, e você fez o gancho, acho que brilhantemente, do Thompson com o Gramsci. O Gramsci é outro que também sofre muito da seletividade, vamos dizer, desse aformoseamento social-democrata, né, que alguns autores gostam de aprisionar toda a potência radical do pensamento dele. A gente trazendo o Gramsci e o Thompson para pensar a realidade brasileira, eu queria te fazer uma provocação, que é: você estudou, aplicou também o Thompson e o Gramsci em estudos sobre a ditadura militar. Como que você vê a aplicação do conceito de hegemonia e as consequências da influência do conceito de hegemonia no trabalho do Thompson para a gente pensar a ditadura militar no Brasil? Pensando e chegando ao momento mesmo, é possível utilizar o Gramsci e o Thompson para pensar a disputa de hegemonia no contexto da ditadura militar brasileira, com as peculiaridades que tem o regime ditatorial no Brasil? Essa é a pergunta. E para a professora Adelaide, primeiro, um relato de enorme tributo ao papel que o plebeu Gabinete de Leitura teve na minha formação. Eu sou historiador formado na Universidade Estadual do Ceará, amigo da Vandinha, que também militou pela construção desse projeto político. E na minha formação, assim como de muitos de nós, era quase academicamente, se você quisesse de alguma forma prosperar, era-se dito que você tinha que se afastar da militância para você fazer uma carreira acadêmica, para você poder trabalhar com isso que é a nossa paixão. E eu sempre tive na professora Adelaide uma referência de uma cumplicidade de trabalho acadêmico e de militância, tanto dentro quanto fora, as relações com o MST, com os movimentos sociais do Ceará. Eu, que já era militante do Partido Social da Liberdade, a gente sempre tinha professora lá. Então, a minha pergunta é como que você vê o Thompson como um exemplo para lidar com essa pretensa dicotomia entre trabalho acadêmico e militância? O quanto ele é relevante, qual é a mensagem que ele nos passa para a gente pensar, retomar talvez a integralidade de uma militância intelectual e política a partir do papel do historiador. Quem quer começar esse bloco? Eu vou ser breve, Marco. A professora Alessandra me pergunta a leitura da obra de Thompson na graduação em História. Eu não sou otimista a respeito. Isso não quer significar que eu esteja fora do meu lugar para dizer mal de como são organizados os cursos de teoria da história. Mas eu não acho que essa obra esteja sendo levada em devida conta, em necessária conta. Eu penso que novas modas acadêmicas, aqui sem nenhum desapreço por aquilo que se estuda e se lê, vai soterrando obras anteriores a ponto de, em alguns momentos, ser possível escutar no ambiente acadêmico dizer: mas Thompson é uma obra datada. Ora, esse é um comentário
que não é apenas um comentário impertinente, é um comentário sem qualquer qualidade do ponto de vista intelectual, né? Então, não sou muito... a pergunta... Vou tentar, sem responder aqui e ali, eu vou tentar... Esse autor, esse escritor, ele não se atribuiu um programa acadêmico de estudos e pesquisas. Sabemos, já lemos muito sobre como foi a formação, como foi o parto de senhores e caçadores, como terá sido o parto de tal ou qual obra. Isso tudo já lemos. A imensa lição que Edward Thompson nos lega sobre o trabalho em arquivos. Porque não estamos aqui pondo em relevo o gritador das ruas por oposição ao homem dos arquivos com notável capacidade de leitura de massa documental. Olha, muito antes, a meu juízo, muito antes que veio de estudos e grupos de pesquisa chamado História da Edição do Livro e da Leitura se consolidasse para o caso do Brasil, qual é uma obra dos anos de 1960 como a Formação que tem as mais belas passagens sobre o autodidatismo, a história do livro, a história da leitura e a circulação do verbo radical entre os que não sabiam ler? Qual é o historiador tão capaz que nos legou grandes lições, me permita usar a expressão de pesquisa histórica? Ele diz: ora, eles não têm dinheiro para os óculos. Ele diz: o analfabeto não é o inarticulado político. Eles andam léguas para escutar as prédicas do seu interesse. Eles pegam um pequeno dinheiro da sua ração diária e compram o jornal para que outros possam ler o jornal em círculo, em roda ou entre eles. Essas questões, Badaró, eu tenho tentado levantar nos seminários e cursos, Marcelo, que fazemos em torno do MST. E aí vamos lá ler os textos do Francisco Julião. E impressiona para nós a escrita de urgência de Francisco Julião, dizendo: o latifundiário quer que eles não pensem, quer que eles, os rurais, não falem. Nosso caminho é o verso em cordel, etc, etc. Então a gente tenta observar o que é em ato a luta dos trabalhadores, não é? Proclamando o seu próprio verso, o seu próprio verbo, etc, etc. Eu vou mesmo terminar. Eu tinha muita vontade para esse ano, não será esse ano, quiçá no próximo, a gente dá estampa em língua portuguesa o trabalho de Thompson sobre a Universidade de Warwick, Universidade de Negócios. Quando é que foi escrito esse material? Já faz muito tempo. E em meio ao fragor da greve, da luta, e em meio à perseguição que a universidade abre naquele momento a grandes intelectuais de esquerda que estão lá. Uma pessoa que pode nos oferecer bons elementos sobre esse período por exemplo, o então jovem
Peter Leinebauer, lá naquela universidade. A coragem de Thompson é uma coragem desse intelectual público, desse intelectual radical, que compreende que é preciso pôr o seu corpo, a sua voz, a sua escrita. Por vezes ele não escolhe o que vai escrever. Isto é muito evidente. Ele diz: eu li 2 livros tão ruins sobre William Morris que eu vou ter que escrever um. E escreve o livrão sobre William Morris. Mas anos depois ele escreverá o pós-escrito, que o Ricardo Miller e os colegas de Santa Catarina, em ótima hora, traduziram e publicaram. Quer dizer, um autor, um escritor, um intelectual que sabe o valor do que escreve, mas mais do que isso, quer nos alcançar como leitores. O seu pós-escrito não é um escrito de um erudito que quer nos oferecer novas fontes, etc. É o que quer dizer: olhe, eu pensei melhor, agora é isso, isso, isso e isso. Não é? O texto que ele escreve sobre essa mulher fabulosa do século XVIII, direito das mulheres, injustiça dos homens, é esse o título? Se não for, fica sendo. Mary Wollstonecraft. Olha, quando a gente lê aquele texto, é uma defesa tão potente de uma mulher enxovalhada, de uma mulher que é praticamente, fosse ao tempo da Inquisição, seria levada à fogueira. E ele diz: não, eu tenho que defender essa mulher. Essa mulher nos legou um verbo seminal, etc, etc. A última coisa, eu não posso esquecer disso, porque tem sido coisa muito boa, senão, primeiro porque estão gravando, aí, ela esqueceu tal coisa. Essa última interlocução muito boa que nós abrimos com o Fernando Pureza. Leiam esse jovem, história. Desistiu. O microfone desistiu de mim. É mesmo a última coisa. Essa interlocução que nós abrimos muito recentemente com o Fernando Pureza. Então, ele fez um texto, um artigo muito bom. Ai, Lucas, como é o nome do artigo dele? Está por aqui. Excelente, Fernando Pureza. Marque esse nome, tem alguns artigos bons ali naquela revista Jacobina, depois ganhou o Mar. E para nós, ele fez esse que nós vamos publicar agora, chama Atualidade da Crítica Anticapitalista, em Edward Thompson. Está muito legal esse ensaio dele, e ele abre ali um debate muito bom, a meu juízo, com os recentes estudos de Rui Braga, entre outros. Aí eu não sei mais o que o Marcelo perguntou, fica sem responder. A gente conversa depois. Obrigado. Ela marca. Então, tentar dialogar com as perguntas, né? Sobre a questão do paternalismo e da historiografia do trabalho no Brasil, acho que fica muito marcado nos costumes em comum, como o Thompson está se propondo assim: olha, o paternalismo até pode ser uma categoria de análise útil em certos aspectos, mas a gente não pode aceitar a descrição da realidade que o paternalismo oferece. Ou seja, não pode comprar pelo seu valor de face. E por isso que ele vai o tempo inteiro mostrar que, com limitações, com dificuldades, dentro de certos parâmetros, essa cultura plebeia, ela é rebelde, ela é
resistente, ela é até, ela ridiculariza até a dominação e tal, né? Porque ela mesma, mas ela usa também aspectos do discurso paternalista. O que ela pode tomar desse discurso paternalista para fortalecer esse movimento de resistência, de reivindicação, ela toma, mas sem comprar o discurso como um todo, né? Aceitar como real. E acho que parte da história do trabalho no Brasil o que faz é justamente o contrário. Se apoia em Thompson para comprar o discurso da dominação pelo seu valor de face. Então a gente pega boa parte do que se chama da historiografia sobre o trabalhismo, que vai dizer que o trabalhismo é a expressão acabada, pronta, legítima e absoluta dos interesses dos trabalhadores. Então perde a dimensão da tensão, perde a dimensão da autonomia, né? E um pouco isso, conheço menos, mas vejo alguma coisa disso também na historiografia sobre a escravidão. De perder essa dimensão de que não há uma subordinação absoluta, e mesmo quando se recorre a elementos da dominação, é para também tensionar os seus limites, enfim, fazer avançar e tal. E acho que isso é uma das questões da leitura do Thompson, que foi feita, tem sido feita, né? Acho que já foi mais frequente, né? O Adelaide falou, né? Depois vai ficando um pouco soterrado, né? Mas que caminhou um pouco nesse sentido. O Thompson como aquele que legitima a aceitação do poder, né? A compatibilização dos trabalhadores com o poder, quando na verdade o que ele está fazendo é justamente o contrário. Enfim, mais um dos problemas aí para a gente dar conta. Ainda nessa discussão historiográfica, né? Marcelo fala sobre a questão da hegemonia, ditadura, que é um debate que está forte agora, né? Mas o pessoal fala mais do consenso, não da hegemonia, mas um pouco isso. Né? Qual é o debate que uma parte da historiografia faz? A ditadura não se sustenta só, a ditadura de 64 não se sustentou só pela repressão, né? Como nenhum regime pode se sustentar só pela repressão. Então tem consenso, a gente tem que buscar e tal. Qual é, acho que o problema dessa historiografia? Primeiro, que entende por consenso. Que entende o consenso nos termos liberais, de indivíduos atomizados que estão aqui numa mesa, vamos chegar num consenso, cada um dá a sua opinião, a gente vai, puxa um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e vai concordar com alguma coisa. Chega uma média, chega um acordo. Quando o consenso, quando a gente trata socialmente, o Gramsci, por exemplo, trata isso, o consenso tem nada a ver com isso. Né? O consenso, ele é produzido. E é produzido por alguém numa relação de forças desigual. Ele não é expressão de livres e equivalentes vontades. Ele é produzido numa situação de assimetria, de desigualdade, de subordinação, de dominação. Né? Então, acho que uma parte da historiografia tem encaminhado nesse sentido que eu acho muito problemático, inclusive porque alimenta o discurso autojustificador do golpe e da ditadura. Né? Salvamos o país do comunismo. A nação pediu a intervenção das Forças Armadas para salvar e resolver os problemas. Então, quando você começa a dizer, não tem um consenso, né? As pessoas aceitavam a ditadura, concordavam com a ditadura, dessa forma genérica, eu acho que é bem problemático. Agora, acho que tem duas formas em que as ideias de consenso e de hegemonia podem ser trabalhadas de maneira mais crítica na historiografia sobre a ditadura. Uma está lá já na obra do Dreyfus, né? De 1964, A Conquista do Estado, quando ele recupera um dos sentidos de hegemonia do Gramsci, diz, olha, a hegemonia você pode exercer sobre o conjunto da sociedade ou você pode exercer só sobre os seus aliados. Então a gente pode pensar as frações de classe, as classes que são dominantes na ditadura brasileira, tem alguma fração que exerce hegemonia sobre as outras frações, ainda que seja uma relação diferente do que o conjunto dessas classes dominantes desenvolve com as classes subalternas. E acho que tem um outro sentido que pode ser interessante, para pensar a hegemonia na relação com a ditadura, que aí é justamente no sentido um pouco oposto do que o Thompson desenvolve no Costumes em Comum. Porque no Costumes em Comum, o Thompson está mostrando que há um afastamento dessa cultura plebeia da cultura patrícia, da cultura da gente, não sei o quê. Inclusive em termos de instituições. Ele fala, a igreja passa a ser menos relevante. Né? Isso vai dando um espaço para que haja instituições e desenvolvimento de uma cultura pela plebe. E acho que na ditadura a gente pode pensar o movimento oposto, que é o movimento que o Gramsci está pensando quando ele relaciona a ditadura com o Estado ampliado. Então é uma dominação que se faz mais presente no cotidiano. Né? Então não é à toa que a ditadura vai organizar sindicatos, eu estudei as favelas, a ditadura tem um projeto para as associações de moradores. O projeto da ditadura não é fechar as associações de moradores ou acabar com as associações de moradores. Alfabetizar com as iniciativas moral, as iniciativas.
Então a ditadura tem uma política para estar presente no cotidiano. Estimula a sociedade civil. Isso, uma determinada configuração de sociedade civil, que não é uma sociedade civil rebelde, é uma sociedade civil conformada. Então, nesse sentido, está produzindo um consenso. Olha só, a ditadura se propõe a organizar ativamente setores das classes subalternas para que eles consintam com o que a ditadura quer que eles consintam. Né? Então, o consenso produzido nesse sentido. Né? Tentar fazer com que o outro concorde com o que você quer que ele concorde, não com uma coisa que ele vai propor. Então, acho que nesse sentido, se a gente trabalhar com esse olhar, acho que pode ser uma categoria interessante. Mas, claro, entendendo que no regime democrático o peso da coerção ele é muito grande. Não só a coerção como quando ela incide diretamente sobre você, né, você ser preso, torturado, mas também porque ela limita as perspectivas políticas que circulam. Né? Então, quando a coerção incide sobre as forças de esquerda, essa presença na sociedade fica menor. E também como aquela ameaça. Você pode nunca ter sido preso, mas você sabe que se você fizer tal coisa ou falar tal coisa, você pode ser preso e isso vai limitando. Então é sempre um consenso muito fortemente determinado por essa presença do aparato coercitivo. E né, aí caminhando para a questão mais política diretamente, né, não que essas outras questões não sejam políticas, mas o Adorno fala da estratégia revolucionária em países de capitalismo avançado como algo que aproxima também preocupações do Thompson e do Gramsci, e acho que sim, né? E aí recuperando inclusive o que o Igor falou antes, né, o Gramsci se a gente vai falar de quem sofre com edições, o Gramsci está número 1 no pódio, né? Porque nem no país dele, as obras dele inicialmente circularam como ele queria. Então ele morre, os cadernos são recuperados pelo Partido Comunista, o Partido Comunista publica extratos dos cadernos no pós-guerra, selecionados, alterados, editados. Só 30 anos depois dessa primeira publicação é que em italiano vão ser publicados os cadernos inteiros. Né? Então a obra do Gramsci tem uma dificuldade muito maior de circular. Por exemplo, a gente não tem em português os cadernos traduzidos inteiros, tem extratos, né? Acho que nenhuma língua, salvo o espanhol, além do italiano, acho que são as duas únicas línguas eu acho que tem publicação integral dos cadernos do cárcere. Não tem inglês, não tem português, então a difusão da obra dele é ainda mais complicada. E foi inicialmente editado a obra do Gramsci em italiano para servir uma estratégia política que foi editado pelo Partido Comunista. Então isso já dá um certo enviesamento. Mas acho que sim, de toda maneira, independente de como isso circula, de como isso é editado, tem na preocupação dos dois autores essa preocupação com pensar uma estratégia socialista, né, que seja diferente da estratégia. A grande referência é a estratégia de 1917, né? Então, entendendo que aquela estratégia de 1917 da Revolução Russa expressava uma determinada configuração social, mas que na configuração social do capitalismo avançado, do que o Gramsci vai chamar de Ocidente, vai demandar adaptações e tal. No caso do Gramsci, ele é mais enfático no sentido de dizer que uma insurreição ainda é necessária, mesmo no que ele chama de sociedades ocidentais, capitalismo desenvolvido. O Thompson não, ele já vai dizer, não, uma insurreição, um momento insurreicional talvez tenha sido superado. Então, nesse ponto da estratégia revolucionária, eles não estão exatamente propondo a mesma coisa, mas tem pontos de contato, no sentido de que a estratégia revolucionária precisa se transformar, no sentido de que a importância das instituições que já existem, né, mesmo no regime democrático, que é uma forma de dominação burguesa, mas que essas instituições elas passam a existir por pressão das classes subalternas, que essas instituições também vão cumprir um papel nesse processo de transformação revolucionária. Então tem pontos de contato e tem diferenças também, mas sem dúvida tem uma problemática comum, que é de pensar uma estratégia revolucionária adequada para a configuração do capitalismo social, né, a organização social do capitalismo avançado, que acho que a gente pode atualizar, né, que é pensar uma estratégia revolucionária para uma condição de capitalismo não só avançado, mas globalizado, em franca crise, com perigo de destruição do mundo, e olhando aqui a partir do nosso lugar da periferia. Né? Eu estava relendo ontem o prefácio do Thompson no Miséria da Teoria, ele diz: me acusam de ser muito inglês, né? De só olhar, de ser inglês demais, olhar para a Inglaterra e não ser internacionalista. Ele fala: a minha vida é uma vida de campanhas internacionais. Aí ele fala, né, das ferrovias na Iugoslávia, fala lutou na Segunda Guerra, fala dos protestos de 56, fala, enfim, todas as campanhas internacionais que ele passou. Mas ele fala assim: além disso, ser internacionalista não é não é ficar mudo, não é ouvir o que os outros estão falando, né? Eu sou internacional, então o que estão falando em outro lugar? Ele fala: ser internacionalista é participar de uma conversa dizendo o que eu posso dizer a partir do meu lugar.
E acho que isso expressa de outra maneira a diferença, né? A crítica que o Gramsci faz ao cosmopolitismo. O cosmopolita é aquele que está olhando para fora sem perceber as suas raízes nacionais. E o que o Gramsci propõe é um internacionalismo fundado em raízes nacionais, né? Ou seja, esse diálogo, aproximando com essa ideia de um diálogo internacional do Thompson. E acho que a gente tem a nossa tarefa aqui, a partir da periferia do capitalismo, desse lugar, também de contribuir com essa rediscussão, não só de uma historiografia combatente, mas de uma estratégia socialista para esse mundo que nos cabe viver agora. Não que seja um pequeno desafio, mas é o que tem para hoje. É isso, gente. Obrigado. Interessante, né, gente? São 12:06. Alguém quer ainda levantar uma questão? Ou posso passar para as considerações finais e a gente termina a mesa? Posso passar, então? Então, considerações finais, Adelaide? Olha, eu passei esse Quer dar uns avisos também, né? Então, depois. agradecer a escuta, agradecer o convívio e algumas questões que, obviamente, eu não pontuei aqui, nós teremos as outras mesas, estamos aqui para isso. Então, agradecer outra vez a organização e a escuta que tivemos aqui, é isso. Também queria só reforçar os agradecimentos, né? E agradecer a Adelaide, Marcelo, por compartilhar a mesa. E o debate, a interlocução que a gente conseguiu fazer aqui também, acho que foi um ótimo ponto de partida para a gente seguir aprofundando esses debates, desdobrando nos próximos, até quinta-feira. É isso? Vamos lá, estamos só começando, vai dar os avisos e os próximos passos que a gente vai seguir aqui. Bom, pessoal, é só para lembrar que a próxima mesa, que vai tratar do problema da escravidão, os microfones estão sem funcionar há algum tempo, então às vezes tem que dar uma olhada aqui na bateria. Mas a próxima mesa, que vai tratar da relação entre a referência de Thompson, os estudos sobre escravidão no Brasil, com os irmãos Gomes, Flávio e Igor, não são irmãos, mas são Flávio Gomes e Igor Gomes, e a Flávia, que vai estar aqui coordenando, ela vai começar às 14h30. Né? Então a gente tem aí um bom intervalo para almoçar, com calma e tal. Lembrar também que depois dessa mesa, às 18 horas, a gente vai ter a conferência de abertura, a palestra de abertura com o professor Brian Palmer. A conferência do professor Brian vai ser em inglês, mas se alguém tiver dificuldades de acompanhar em inglês, aí fala comigo. A gente tem um arquivo, é uma tradução de inteligência artificial, pode dar algum problema aí, mas ele gentilmente nos cedeu o texto base, né, da conferência, e a gente pode disponibilizar para quem quiser dar uma olhada durante a conferência, tirar alguma dúvida do que estiver ouvindo dele em inglês. Né? E quem está inscrito e não avisou para a gente quando entrou e quiser registrar lá para depois fazer os certificados e tal, é só falar com a gente ali na entrada, tá bom? Muito obrigado, até às 14h30 aqui. Obrigada, Marcelo.